Você já sentiu inveja de alguém? Já se perguntou por que quem está mais perto de nós desperta sentimentos tão fortes? Hoje, você vai enxergar, como nunca antes, a história de Caim e Abel, um dos maiores dramas emocionais de todos os tempos. Fique até o final para tirar uma lição poderosa dessa jornada. No início, havia a paz. Caim e Abel, filhos primogênitos, cresceram vendo o mundo florescer ao redor. O trabalho unia, mas também separava. Caim escolheu a terra, Abel, os animais, cada um tentando encontrar seu lugar e seu propósito. Abel sentia que tudo à sua volta tinha sentido. O som dos animais, o cheiro da relva, a rotina tranquila, havia gratidão nos gestos e alegria nos olhos. O rebanho crescia forte. Abel conversava com seus animais enquanto os alimentava, e um sorriso genuíno se abria no rosto dele. Na mente de Abel, as imagens e pensamentos são iluminados, coloridos, leves. Enquanto isso, Caim, o plantador, luta todos os dias contra o solo duro. Ele semeia, rega, espera o milagre do crescimento, mas a vegetação demora. O sol castiga. Os pensamentos de Caim surgem na tela como palavras flutuando. Por que tudo cresce tão devagar? O que falta para eu ser enxergado? O clima, ao seu redor, parece sempre denso, com brisas geladas e nuvens pesadas. À noite, durante o jantar em família, os irmãos trocam olhares. Abel tenta sorrir, mas Caim desvia, desconfortável, sentindo-se à parte. Podem morar na mesma casa, mas dentro de cada um, há universos que ninguém mais vê. Chega o momento das ofertas. Abel seleciona o melhor cordeiro, acaricia seu pelo, agradece em silêncio pelo sacrifício. Caim recolhe frutos e legumes, hesitando em cada escolha, ouvindo vozes internas de dúvida. Na cena do altar, Abel faz sua entrega com humildade. Um feixe de luz suave ilumina o altar e o rosto de Abel, enquanto o vento sopra leve. Caim coloca sua oferta logo em seguida. Não abrir. A inveja é um veneno suave. Entra sem ser chamada. O narrador sussurra. A inveja é um veneno suave. Entra sem ser chamada. Cresce no canto do peito, onde achamos que falta amor. Abel se aproxima de Caim e pergunta com sinceridade. Está tudo bem, irmão? Caim mal consegue encarar Abel. Por que você sempre consegue? Eu tentei. Tudo que eu tinha, eu dei. Abel quer consolar, mas a distância emocional já está formada. E o que antes era cumplicidade agora são palavras soltas no ar. Você já sentiu algo parecido com um amigo ou irmão? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode ajudar quem está assistindo agora. Caim sente seu peito apertar. Com cada sorriso de Abel, sua frustração cresce. Cada vitória do irmão, uma derrota. Caim se enche de raiva, a sombra o puxa para baixo, sussurrando dúvidas e insultos, até que ele não aguenta. Tomado por um impulso silencioso e devastador, ele chama Abel ao campo. Por que sempre você? Explode. Por que nunca eu? Quando tudo termina, não há vitória. Só o vazio. O monstro da inveja não vence ninguém, apenas destrói o que havia de bom. Caim está sozinho, diante de si mesmo, num deserto formado por sua culpa e solidão. Ele vaga por paisagens áridas, animações de memórias boas surgem flutuando e se dissipam ao vento. Caminha sem rumo, a terra, antes fértil, agora seca, incapaz de dar frutos. O que dói mais, o castigo ou a culpa? Para Caim, a maior condenação foi perder tudo: seu irmão, sua família, sua alegria de existir. Caim se ajoelha e as lágrimas correm. Sua voz ecoa, trêmula. Eu não sou mais nada. O que me tornei? Recorda de momentos felizes ao lado de Abel. O toque, o riso, a cumplicidade verdadeira. Agora, Abel é só um brilho no horizonte, uma luz fraca de esperança ou saudade. Todos temos um lado Caim dentro de nós. O lado que, diante de uma decepção, pode escolher parar, refletir, pedir ajuda ou afundar ainda mais. Talvez você conheça essa dor de perto.
Pause. Respire. Olhe à sua volta. O peso da culpa pode criar um vazio, mas também pode abrir uma porta para a mudança. Abel não volta. Mas o que ficou dele pode transformar o que Caim sente. O passado não se reconstrói, mas o futuro pode ser redesenhado. Você, sim, você mesmo, está em algum conflito parecido? Feche os olhos, procure entender o que sente, pense em perdoar, peça perdão ou simplesmente converse. O mundo pode ser menos doloroso quando nos damos essa chance. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Escreva nos comentários uma experiência sua ou um aprendizado que ficou. Sugira qual história você gostaria de ver analisada nas próximas animações do canal. Todo sentimento pode ser transformado. Basta coragem para olhar para dentro.